Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Então vamos desmistificar isso aqui. Como é que foi o Renato na Roma? Conta pra mim. Não foi bem. Não foi bem. Não foi bem. Não deu sorte. Não deu sorte. Não. O Renato que foi para Roma praticamente no auge dele, né? Mas depois voltou muito rápido. Eu acho que o Renato ficou um ano só lá. Depois veio embora pro Flamengo. Mas tu te lembra quando ele chega, ele também tem esse contato ele contigo, desce de helicóptero. Coisa? Chegou de helicóptero? Desceu de helicóptero na apresentação dele. Sério? É. Mas ele, um pouco o Renato foi boicotado também. Essa apresentação do Renato não foi uma apresentação que o jogador italiano viu assim com bons olhos. Porque assim, o que a gente vê são uma edição, assim, eu te confesso que eu não chegava tanto. Depois nos anos 90 começou a chegar muito conteúdo, muito jogo, lembra? A Band começou a passar, o campeonato italiano e tal, legal. Antes disso, se quiser tem mais. Sim. Antes disso, não chegava muita coisa. E a gente vê muito uma edição, o Renato tropeçando na bola, o Renato caindo, o Renato chutando errado e tal. E aí se criou uma narrativa de que o Renato foi muito mal na Roma. Então, assim, quem estava lá, o que de fato aconteceu com o Renato na Roma? Ele foi muito mal, um pouco boicotado pelos jogadores italianos. Pelos colegas mesmo, de não passar para ele. Ele teve uma briga feia com o Massaro. Inclusive, um dia eu liguei para a casa dele, falei com a Maristela que eu queria fazer uma entrevista para a rádio com ele. Ele veio no telefone e me disse, olha, eu não posso te atender agora porque eu tenho que ir lá no centro esportivo, tenho que dar uma bocha no Massaro. Porque o Massaro estava emprestado pelo Milan para Roma. E o Massaro, sempre que a Roma ia mal, o Massaro ia para o jornal. Pois é, mas a gente acionou o Renato e o Renato não resolveu nada. E o Renato avisou eles, olha, é melhor parar de meter a mão comigo porque tu vai te incomodar. E realmente se incomodou, porque o Renato deu uma bomba no cara. Parece que deu uma bomba nele, né? Sério? Foi lá no centro esportivo e disse, não, eu te atendo depois de dar uma bomba no Massaro, que era esse jogador. Não? Então, não foi bem, um pouco porque foi boicotado. Pelos colegas mesmo, de não querer passar, de o Renato se deslocava, ele lá na ponta e deixa ele lá. O Renato se deslocava, os caras não davam a bola para ele. Então ele tinha um dispêndio de energia, né? À toa, que fazia com que ele acabasse não sendo um protagonista. Não foi bem. Mas chegou a ter um contato com ele lá na Roma? Sim. Tinha boa relação com ele. Sempre tive boa relação com ele. E agora com a passada dele no Grêmio, a gente um dia conversou e tudo. Não, tinha boa relação. Renato é boa gente, né? É maravilhoso. O cara é incrível, velho. Um cara muito bacana. É finíssimo, muito bacana. O cara, puta. É gente muito boa. Ele é maravilhoso. Cara, que curioso isso, velho. Primeira vez que eu vejo, assim, alguém... Porque tu viu, tu conviveu, né? Sim. É diferente da gente que viu só edições, né? Não, inclusive tem uma curiosidade que eu vou te contar. O Renato tinha sido colocado na reserva. O Renato, eu nunca falei assim pessoalmente desse episódio pro Renato. Aí o Renato estava na reserva. Aí tinha um clássico, Roma-Lazio. Aí durante a semana eu fui a Trigori é centro esportivo, fui falar com o treinador, que era o Mr. Lidl, o sueco. Como eu sabia que o treinador ele era muito supersticioso, apesar de ser sueco, ele era muito supersticioso. Aí eu fui lá conversar com ele, eu digo, mister, o senhor sabe que o Renato, ele em clássico, ele arrebenta. Ele ganhava clássico sozinho no Brasil. E o mister me olhou e disse, pois é, mas tem certeza e tal. Eu digo, não, o cara é o cara. Ele é o homem clássico, o homem de derby. Derby. Bom, fui embora, tal, elas por elas e tal. Chegou no domingo, saiu a escalação, eu estou na tribuna, eu estava comentando o jogo, estou na tribuna, sai a escalação da Roma, Renato começa a partida.
Pô, eu digo, deu certo. Legal com esse homem, legal. Pô, termina o primeiro tempo, o Renato substitui, não jogou absolutamente nada. Bom, cara. Eu digo, não deu. Não deu sorte, não deu sorte. E aí depois, a história que todos conhecem, a Roma acaba emprestando ele. Acho que emprestou ele para o Flamengo. O Flamengo comprou ele, né? Comprou ele, né? E ele veio pra cá e destrói, né? Ele é campeão brasileiro e tudo mais, né? Sim. Bola de ouro, eu acho, até em 87, acho. Porque quando eu gravei com o Zico disse, cara, aquele time de 87, o Renato era o trator daquele time. O Zico falando. O Zico. O Renato foi um dos grandes jogadores brasileiros. Né? Mas tu conseguiria dizer quem jogou mais, Falcão ou o Renato? É sacanagem. São duas características diferentes, mas o Falcão jogou mais, eu acho. É. Como homem, esquadra, como homem, né? Pro time, pô, o Falcão foi um dos jogadores mais completos que teve o Brasil, né? Claro, nada para comparar com Pelé e a Garrincha, que são de um outro patamar. Mas o Falcão foi extraordinário jogador. E o que o Falcão fez na Roma, assim, o que dá para tentar trazer para os dias de hoje, assim, o que é uma comparação para as pessoas tentarem dimensionar o que aconteceu lá? O Falcão chegou lá, a Roma é um time considerado pequeno, né? Ainda hoje, não é que seja considerado um time a nível de Milan, Inter, Juventus, né? Não acostumado a ganhar campeonato. Né? E o Falcão, com a personalidade dele, foi fazendo com que aquelas pessoas que jogavam com ele crescessem com o time. E a partir dali se tornou um dos maiores ídolos que teve a Roma, se não o maior ídolo, talvez hoje só comparado com o Totti, né, que é o último grande ídolo da Roma. Mas deixou um nome muito forte, né? Falcão hoje vai na cidade e as pessoas enlouquecem. Para né? a cidade. Para a cidade. Tá parando também quando eu apareço lá, né? Não. Me vendo. Mas a tua relação com a cidade de Roma é Minha cidade forte? muito forte, porque eu criei um personagem lá, né?